Olá pessoal, eu estou aqui no segundo vídeo da iconoclastia incendiária e eu gostaria de falar sobre esses materiais aqui, ó, que eu recebi de presente, agradecer. Vou falar os títulos para vocês, ó. A Associação Ateísta do Planalto Central e o Ateísmo Científico, tá? Ateísmo, o que é? Tudo Brasília. As mulheres e a fé bíblica. Bom, vocês devem saber, mulheres e fé bíblica. Deixa eu ver se eu coloco aqui, ó. Tá? Que a mulher para a Bíblia é lixo, né? Aliás, para muitas religiões, tá? Esse aqui é o livrinho bem feitinho, né? uniãoplanetária.org.br/direitos humanos, tá? Casa dos Direitos União Planetária. Gostaria de agradecer esses livros aí que me foram dados de presente por um ativista o ativista se chama Nayan. Bom, o motivo do meu vlog hoje é para falar sobre uma coisa meio bairrista, sabe? Mas eu não quero que vocês se atenham ao que é bairrista, mas sim a outros elementos mais universais, tá? Dessa história. Eu vou falar sobre os movimentos dos 20 centavos, o que está acontecendo agora em Porto Alegre em relação às passagens de ônibus. Eu não tenho nenhuma fonte, então possivelmente eu possa falar alguma coisa muito errada e gostaria que vocês, se eu errar alguma coisa, eu vou escrever aqui embaixo, né, no texto, e vou dar algumas fontes. Mas eu vou falar alguma coisa do que eu conheço de Porto Alegre, tá? Bom, Porto Alegre a população de Porto Alegre, na história de Porto Alegre, nunca gostou muito bem do poder central, tá? Isso não é de Porto Alegre, isso é do Rio Grande do Sul. Então, desde que Brizola foi lá, até antes, Brizola foi lá, amarrou os cavalos no Rio de Janeiro e outras coisas. Enfim, esse povo daqui sempre foi um pouco gostador de revoluções, tá? Vamos dizer assim. Pois é. Então, alguns anos atrás, o povo daqui nunca gostou muito de totens, né? E isso na história a gente vê que alguém tenta plantar um totem e o povo vai lá e derruba. Recentemente, na história, alguns anos atrás, teve o relógio do Hans Donner, o relógio dos 500 anos. Eu sei que, eu acho que foi em Salvador que esse relógio ele causou uma guerra civil. É quase como se fosse uma guerra civil. Estado de sítio, né? Foi um estado de sítio. Em Porto Alegre foi mais tranquilo. Os revolucionários, os punks, né? Alguns movimentos anarquistas, eles foram para a beira da usina do gasômetro, que fica na beira do Guaíba, onde estava o relógio, e quebraram, apedrejaram, e eu estava junto, né? E, enfim, teve essa contestação. Aí houveram mais algumas vezes essas tentativas com igual tratamento por parte do povo, assim, o povo não rejeita totens, e que para iconoclastia isso é muito bom, tá? E recentemente teve o tatu da Copa, né? O fuleco. A Coca-Cola botou banners na prefeitura de Porto Alegre, os banners compridos que desciam, assim, Coca-Cola, na prefeitura. Isso afeta muito a soberania de uma cidade. Entendendo assim, que quando arrancaram o fuleco lá de Brasília, os governantes de Brasília, eles acharam melhor tirar mesmo o fuleco de lá, porque atentava a democracia. E aqui em Porto Alegre, esse fuleco também foi furado, também teve um conflito entre os militares perderam, a polícia perdeu, porque eles não sabiam que ia ter tanta gente indignada, mas foi gente com faca, furou fuleco, né? Teve gente que apanhou, e isso começou alguns dias antes, quando eles cercaram um lugar público no Parque da Redenção, né? No Parque da Redenção tem um gramado redondo em volta de um auditório. Se chama Araújo Viana. Aí tá, o auditório estava lá cercado, tinha uma graminha, assim, em volta. E é nessa graminha o pessoal costumava subir lá para ficar nas tardes de domingo, tocando violão, tomando chimarrão, fazendo essas coisas.
E aí um dia resolvem vender o negócio, privatizaram por causa desse prefeito de bosta, que é o Fortunati, privatizaram toda a área e botaram uma cerca. A cerca que pega inclusive a grama, ou seja, a parte onde as pessoas... Isso em termos de soberania é meio estranho, né? Porque é uma grama de um parque público e essa novela ainda não acabou, né? Eles querem botar um estacionamento um lugar onde é um campo de futebol, mas como o terreno é meio alagado, eles querem erguer, enfim, uma monstruosidade. Eles querem pegar um parque e transformar num shopping com um areião por cima, entendeu? É bizarro, é bizarro. Tipo assim, ó, vai ter um shopping, um estacionamento embaixo, tudo de concreto, com, né, sinalização, luzes, higiene e tudo. E em cima vai ter um areião para tu jogar bola. Ah, areião tem que ser areia. Se tu cavar, tem que encontrar o centro da terra. Diamante, petróleo, mas sabe? Isso é que o cara que joga uma pelada quer, né? Por favor, não é uma areia em cima de um concreto. São valores, sei lá, vai se fuder, né? Botar um estacionamento num lugar desse. E depois eles fizeram uma fogueira eles fizeram uma fogueira lá com um símbolo da Coca-Cola e depois eles foram lá e furaram o fuleco. E aí os climas já estavam tensos, aí começaram os climas de tensão. Aí isso foi uma preparação para o movimento dos 20 centavos, que começou em Porto Alegre também. O movimento dos 20 centavos foi o seguinte, eles queriam aumentar a passagem para R$ 3,05. Com R$ 3,05, a passagem de Porto Alegre ia ser a mais cara do Brasil. Do Brasil. Por quê? Uma cidade que é a quinta de tamanho vai ter uma passagem que é a primeira mais cara. Deveria ser uma cidade grande. Imagina assim, ó, São Paulo, né, com a passagem mais cara, né? Enfim, o ônibus vai da puta que pariu até lá, sabe? Então, tudo bem, tá valendo. Mas não, em vez disso, uma cidade que não é tão grande em extensão. Não é uma cidade grande de extensão. A nossa cidade vizinha, a cidade satélite, chama-se Viamão, é uma cidade bem maior. E não tem uma tarifa tão cara. Aí eu faço um parênteses antes de continuar com a história. Ou faço parênteses depois? Faço parênteses agora. Existem duas companhias existem dois sistemas de ônibus. Tem um sistema que é privado e tem um sistema que é estatal. O sistema estatal é a Carris Porto Alegrense. Tá? A Carris Porto Alegrense é uma empresa, é uma das mais antigas empresas de ônibus de Porto Alegre. Não, é a mais antiga, sem dúvida, é uma das mais antigas do Brasil. Enfim, tem uma história, né? Tem um nome, tem uma pompa, tem isso, tem aquilo, enfim. Existe há muito tempo. E depois existem várias empresas que se uniram em consórcios e essas empresas, elas também trabalham em Porto Alegre. A diferença é que essa empresa estatal, ela tem regalias. Primeiro, o funcionário que trabalha nela é um concursado, ele ganha muito mais do que as outras companhias. E como é que uma empresa dessa consegue tanto lucro, uma empresa estatal, a ponto de pagar como se fosse um funcionário público, um cobrador ou motorista, sendo que o salário é bem menor numa outra companhia? Explico. Em Porto Alegre, essa Carris, ela é a proprietária das linhas circulares e transversais. O que significa circular e transversal? Que eles não vão do centro de Porto Alegre até as bordas da cidade. Eles ficam ficam dando voltas, e é o circular, ou eles vão de um canto até outro. E se eles vão de um canto até outro, eles são transversais. Eles não chegam a passar pela coisa do centro. Qual é a vantagem disso? Um ônibus radial que vai do centro até as bordas, ele pega o povão lá na periferia, ou quase nas bordas de Porto Alegre, e leva até o centro da cidade. Ou seja, é um cara que entra no ônibus, senta e dorme. Porque ele vai andar bastante de ônibus, ele vai até o centrão e do centrão ele desce. E os outros, foda-se, os outros vão de pé. E os caras que estão nos ônibus, nas linhas circulares e transversais, eles entram numa parada, andam um pouquinho e descem. Porque ninguém pega um ônibus transversal ou circular e vai do começo ao fim. Isso não existe. As pessoas pegam um ônibus para ir de um canto a outro, para atravessar as avenidas e pronto. Chega-se no lugar. Ou seja, ele anda menos, paga a mesma passagem e o ônibus tem alta circulação da catraca, né? A catraca, a roleta, né? Ela fica girando o tempo inteiro porque são pessoas que
sobem, ficam um pouquinho e descem, depois sobem novas pessoas, ficam um pouquinho e descem. E assim que uma empresa como estatal ganha muito mais dinheiro do que uma empresa privada. Mas a empresa privada também é safada malandra, é a ATP. A ATP é uma empresa safada malandra, que nem a Carris é para os seus, enfim, existe uma rixa entre as organizações pública e privada, mas não importa, o que importa é que se mama muito e a tarifa mais cara é uma das tarifas mais caras do Brasil. Aí aconteceu ano passado. Ano passado os manifestantes vieram e disseram que não queriam o aumento dos 20 centavos. Começou com o pessoal do PSTU e um pessoal dos anarquistas. Eu não sei quem são os pessoal dos anarquistas. Eu gostaria de saber, eu gostaria de cumprimentar a mão deles. E isso tomou corpo, essa manifestação dessas poucas pessoas tomou porco. Depois tomou bastante dos porcos, mas tomou corpo e no centro da cidade eles vieram e pessoas de todas as partes, eu inclusive, né, e foram lá para as ruas e enfim, deu uma confusão, jogaram aqueles sprays, a polícia veio, tentou coagir, isso pegou muito mal, porque eu tava lá, eu vi um cadeirante ser acertado com um gás lacrimogênio, né? Valeu, polícia, vocês são estúpidos, vocês são as prostitutas. Polícia, brigada, não é a brigada militar inteira, é a parte da tropa de choque. Tropa de choque, vocês são as maiores prostitutas do governo. Vocês são prostitutas. E me respeitem. Eu respeito as prostitutas porque as prostitutas fazem um serviço honesto. Mas a prostituição da tropa de choque é uma prostituição vulgar, porque vai contra todos os princípios nacionais, vai contra a soberania. Porque eles vão lá e protegem um prédio que é da RBS, né, um prédio de uma instituição de governo, é o braço direito da Rede Globo, eles vão lá e cercam aquele prédio. Enquanto isso, a sede da prefeitura cagando e andando, eles não estão nem aí. Então eles são vendidos, né? Eles não estão para cumprir o bom andamento de uma evolução da República. Eles estão ali preocupados em conservar o burguês, né, no caso o Sirotsky, enfim, o Companhia dos Ônibus, eu não sei listar todos eles. O Sirotsky é o de menos, cara. Todo mundo acha que a RBS é o grande malvado, elas são chutar cachorro morto, sabe? A grande companhia são as empreiteiras e as companhias de ônibus, enfim, essas empresas que dominam as cidades. Não só Porto Alegre, eu sei que vocês são de outras capitais, mas vocês devem saber que também nas outras capitais quem manda, né? Empreiteira. Alô, Rio de Janeiro. Alô, São Paulo. Eu sei do que você, né? Pessoal, tamo junto. Alô, Salvador. Né? Enfim, teve essa rebelião, teve esse negócio. Depois contaminou para São Paulo. Depois São Paulo veio com esse movimento dos 20 centavos. E isso dominou o Brasil inteiro. Isso foi um movimento. O gigante acordou e todos o pessoal falando desse negócio. Nossa, legal, fez uma moda, o Brasil inteiro ficou sabendo disso. E as passagens foram seguradas, né? Esse pessoal está muito agitado, então vamos parar um pouquinho, segura a onda, donos donos de consórcio de ônibus, segurem a onda porque os ônibus estão quentes aqui e vai ter quebra-pau e vai ser horrível. E nós estamos no ano da Copa, no ano das eleições, vamos ficar frio, vamos ficar gel. Então, tudo bem, segurou-se. Agora, essas empresas, esses consórcios, junto com a Carris e todos esses mancomunados, eles resolvem aumentar novamente. Eles resolvem aumentar para aquele valor que era 3 e 5, querendo ser a capital, novamente, querendo ser a capital da tarifa mais cara. E aí o que acontece? O gigante não acordou novamente, o povo ficou em casa. Mas porque não era mais a vez do povo. O povo já manifestou isso aí. Já deu. Agora vieram os rodoviários, os motoristas, os cobradores, toda essa gente. E eles vieram querendo. Vocês vão aumentar de novo? Vocês vão fazer a tarifa mais cara? A gente quer também o nosso bolo. Então, eles pararam a cidade e não tem mais ônibus em Porto Alegre, né? Os porto-alegrenses têm que pegar ônibus
em carro escolar, assim, van escolar, ou então ônibus muito antigos, que são lindos, né? Tomara que os ônibus voltassem a ser antigões, assim. E para dar um jeito, assim, porque é R$ 4, alguma coisa assim a passagem, enfim. Tá foda, né? A cidade inteira tá parada, tá foda. Coincidentemente, em vez de toda a população estar contra esses rodoviários, a população está dividida, mas mais apoiando os rodoviários do que desapoiando. Isso é uma coisa que me surpreendeu pro lado positivo. Porque, veja bem, essas empresas, esses consórcios, eles já estão podres de grana, tá? Eles estão cagando de grana. Eles querem ganhar mais. Dinheiro, dinheiro, sabe? E aí vem os caras, os cobradores, os motoristas, e nós queremos ganhar a nossa parte. Eles estão certos. Sabe por quê? Porque já passou o momento do povão e esses caras que são donos dos consórcios, eles estão ganhando uma fortuna. Uma fortuna. Então vem os caras e dizem assim, vocês estão ganhando uma fortuna? A gente quer a nossa parte. Tá? Então eu estou dando total apoio aqui aos rodoviários. Não porque eu gostaria de dar apoio para os rodoviários. Tá? Na verdade eu gostaria mais ainda que o gigante acordasse novamente. E que o povo dissesse, não, não queremos mais. Isso não está acontecendo. O gigante não acordou, o gigante deu um arroto e voltou a dormir. O gigante arrotou. Tá? E a partir desse momento os rodoviários viram a brecha. Só que os rodoviários já fizeram reuniões e mais reuniões e não cedem. Olha o eco dessa sala. Eu estou de parabéns aqui pelos rodoviários de Porto Alegre, porque eles não cedem. Então, essa é a história, é isso que eu queria contar para vocês, é o que está acontecendo no momento. Nos próximos dias, esse impasse já vai ser resolvido, mas eu quero deixar aqui esse testemunho, não como um momento histórico que a gente está vivendo em Porto Alegre, porque não é de bairrismo que se trata. Se trata da gente pegar o que é essencial nessa história toda e transformar ela numa história universal, uma história que sirva de modelo para sindicalistas enfim, ele não tem um líder, sabe? Ele tem um líder, ele tem as pessoas interessadas, as pessoas que têm interesses em geral. E essas pessoas são alguns sindicalistas, são alguns juízes que dão favorável ao povo, assim, eles deram favorável aos rodoviários, porque eles disseram que os piquetes eram sim autorizados, então eles podiam fazer piquetes na frente dos estacionamentos. E está havendo um conflito de forças, e nesse conflito de forças, pela primeira vez, os poderosos estão temendo, estão perdendo dinheiro, estão temendo e não querem dar o braço a torcer. Então, o momento em que o poder fraqueja é um momento de torcida, porque o poder fraqueja, mas ele sempre usou as mesmas técnicas de dominação. Tá? Eu acho que é isso que eu queria contar para vocês. Mais uma historinha, eu vou falar sobre esse prefeito filho da puta novamente, que resolveu que usar tá bom, nós vamos manter a passagem como está, nós vamos dar para vocês esse aumento, mas os ônibus agora não terão mais ar-condicionado. O grande prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, enfim, não sei se é o momento, se cabe falar, porque o vídeo já está ficando longo, né, mas, enfim, o Fortunati ele disse que ele foi o cara que mais cortou árvores, ele tirou um pedaço do parque para dar para uma empreiteira fazer uma avenida, ele transformou lugares em não lugares. Se você não sabe o que é um não lugar, basta entrar no McDonald's. McDonald's é igual no Brasil, na Jamaica, na Turquia, em Londres, na França, é sempre o mesmo lugar, ou seja, é um não lugar. Então o prefeito Fortunati foi lá e construiu obras que não tem a cara de Porto Alegre, ele cagou tudo, ele está, enfim, um dos piores prefeitos da história dessa cidade. E ele agora abanou, ele sinalizou a favor dos consórcios de ônibus e da Carris, das empresas que lucram horrores com o povo brasileiro, dizendo, então eu vou diminuir a passagem, mas eu vou cravar o povão,
Vou cravar o povão, eles não vão ter mais ar-condicionado. Então tá, esse é o nosso prefeito. Ele está no poder por um motivo legítimo, porque o povo elegeu ele, então eu só posso dizer da minha opinião pessoal que o povo é burro e merece o burro que está no poder. Tá? Então era isso, pessoal. Ah, desculpe que estou sem camisa. Eu acabei de cortar o meu cabelo e estava coçando, tá? Então esses são os livros aqui do pessoal de Brasília. E este aqui é o canal da Iconoclastia Incendiária. Ainda tosco, ainda sem eu colocar os negócios direito. Então, muito obrigado por estarem aqui comigo. Valeu!